Pode liberar o áudio do senhor, por gentileza. É só clicar E em eu cima. conheço esse casal abençoado, viu? Prazer, Solange. Prazer, irmão Prazer é Ademar. todo nosso. Bom dia, Sala. E bom dia, pastor Edivaldo também. Tive prazer de ter Mateuzinho, filho dele, como meu desbravador, um exemplo de desbravador, pastor. Prazer, pastor. Se não fosse. Isso Foi lá no Flamboyant. Isso é um mito, irmão Ademar, irmã Solange, que o filho do pastor tem que ser o grande exemplo, o menino santo, a menina santa, sem problemas. Isso é um mito. O filho do pastor é filho como de qualquer outra pessoa. É claro, carrega uma responsabilidade maior por ser membro da família pastoral, ok. Mas é um ser humano. E, às vezes a gente pega os filhos dos pastores e coloca num patamar que o filho do pastor e a filha ficam pressionados ao ponto de não gostarem da igreja por serem olhados com tanta sistematicidade na congregação. Isso é muito ruim. Pastor, a filha dele também foi conselheira junto comigo na IP Real, que era a junção da IP Rosa e Palmeira Real, né, que era da mesma idade. E foi muito bom trabalhar com ela também. Bom dia para os irmãos, muito Bom, obrigado. pastor Wagner, só cortando aí, eu acho que esse casal aqui é um casal assim que mora em nosso coração, né? Os dois são grandes influenciadores, né? A irmã Solange também, né? Lecionou bastante ali no NASP. E os meus filhos carregam, assim, grandes influências boas e positivas aí desse casal. Irmão Ademar, nossa, meus filhos amam. O Mateus, então, quando fala do irmão Ademar, né? Fala com muito orgulho, né? Então, agradecendo em público aqui a bênção que eles têm sido, né? Foram aí, especialmente nessa época, né, irmão Ademar, desbravador aí. Sim. Amanda é investida líder, né? Amanda é investida líder. O Mateus está aí bom, trabalhando na ápice. Casal muito abençoado, né? para Gratidão aí, viu? Que legal, né? São histórias, e você que está aqui com a gente hoje vai entender por que esse casal ele é tão importante para a gente em nossa caminhada como adventistas do sétimo dia. Bom, o senhor é o quarto filho de 7, o senhor nasceu em 1950, né, irmão Ademar? Sim. E a senhora, irmã Solange, quantos irmãos a senhora tem? Eu sou a terceira filha de 7 e nasci em 1961. Olha só, ambos tiveram os pais tiveram 7 filhos, né? E vocês têm quanto tempo de casados, amados? 39 anos. Eita, bênção de Deus. E quantos filhos? 4 filhas. 4 filhas, todas meninas, hein? Rapaz do céu. Só meninas. 3 casadas e uma ainda estuda no internato lá em Engenheiro Coelho, faz faculdade. Já temos 7 netos. 7 netos. Família próspera, grande, né? Todas se formaram no NASP, né? A Emily que fez o final na Unisa, na Unip, mas também fez parte desde do ensino médio, tudo no NASP. O senhor se formou em História no NASP, porque o senhor também trabalhava no NASP, né? O que o senhor fazia lá? Trabalhei, sim. O que você fazia lá? Eu fazia toda a costura no NASP. Eu sou alfaiate, eu sempre trabalhei com confecção. E, no momento, estou fazendo 10 fardas dessa de departamental lá para Angola. Que legal. O senhor costura desde que idade, irmão Ademar? Olha, na verdade, desde 4, 5 anos já costuro, mas roupa mesmo dos 7 e com 9 anos eu já fazia as roupas de clientes do meu pai, já eu era um dos costureiros bons dele, né? Com 12 anos já fiz o blazer, o paletó, já inteiro, com gola, manga completo, né? 12 anos de idade, né? Trabalhando.
É isso aí. Tá vendo, irmã Solange? Casou com homem trabalhador, né? Muito. Muito trabalhador, né? Que lindo isso, né, queridos? Que lindo. O senhor e a senhora fazem parte dessa história que a gente vai contar agora. A raiz, né, da sua família é a raiz da família que trouxe o adventismo para o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses avós, tataravós que o senhor tem, e essa história de como, irmãos, você vai estar vendo aqui agora, a gente vai ver a origem da história do adventismo no Brasil em Gaspar Alto, Sim, muito importante. Lajeado Baixo, Gaspar Alto, essa história roda muito por ali, e é você bem vai conhecer pertinho. agora. É tudo pertinho ali. Você vai É, conhecer agora de primeira mão, você que é adventista que está aqui, como é que o adventismo chegou no Brasil com gente da família que trouxe o adventismo para o Brasil. Isso é muito significativo. É a história viva, irmãos, porque o irmão Ademar conhece a história desde os alemães que vieram para cá, um trabalho que eles tinham, e a família falou assim, ó, você é um garoto já comprometido, está envolvido com a igreja, nós vamos contar isso aqui para você, para a nossa história se perpetuar. E é muito legal isso, irmãos. O Antigo Testamento todo, a história de Israel toda era assim, os pais contavam para os filhos as histórias e eles recontavam, e nós chamamos isso na teologia de tradição oral. Tradição oral, isso é verdade. muito importante. E o irmão Ademar, ele tem detalhes de como o Adventismo chegou no Brasil, que ele ouviu das pessoas que viveram isso. Sim. E a gente quer ouvir um pouquinho disso. Daqui a pouco a gente chega nesse lenço amarelo aí, que está no seu pescoço, que é a paixão da família também. Sim. Como é que foi isso aí, irmão Ademar? Conta pra gente. É, eu era novinho ainda, eu não lembro muito bem, mas de 11 a 13 anos, mais ou menos. Eu era desbravador ainda. E meu avô, Oswaldo Ludovico Fugner, com a avó Cristina, né? Eles me sentaram um dia na mesa lá e falaram, olha, a gente vê você despontar assim tão bem assim, a gente crê que você vai ser um grande homem na nossa igreja aqui, coisa, né? Nós precisamos contar para você essa história. E foram contando a história, e foi vários sentados assim, que eles gostavam de contar essa história, e falaram que queriam deixar um legado comigo, assim, contando tudo que eles sabiam a respeito do início da obra no Brasil, sobre a vida deles, sobre a vida da família, né? Foi muito bom isso para minha edificação espiritual, moral e tudo mais, né? Assim, aquela preocupação que eles tiveram comigo, né? Daí Irmão Ademar, quem foi Guilherme Belos? Guilherme Belos foi quem recebeu lá num comércio do Hort, e na Águas Claras, que a gente chama lá de Cedrinho. E ele, ao comprar as coisas no comércio lá, e era um pouco longinho de Gaspar Alto, ele estava de carroça lá, e quando ele comprou sabão também, aquilo não era empacotado, né? Vinha em pedaços, pedra de sabão, dizia, né? Então, foi enviado uns folhetos, né? Numa literatura que veio ao porto de Itajaí, de lá foi passado para um fugitivo que estava saindo lá e acabou indo aquela localidade em Águas Claras com alguém que era um bêbado, e ele trocava por pinga, por cachaça, aquilo. E naquele comércio eles vendiam aquele produto era tipo um secos e molhados, tudo, e tinha
era tipo um boteco ao mesmo tempo, né? Inclusive, lá daquele comércio, a gente conhece muito bem, e a nem 100 metros de lá, você tem uma esquina assim, tem a Igreja Católica, do lado um hospital onde nasceu a Emily, a nossa filha que deu o testemunho ali. E a gente... Guilherme Bells. E esse Guilherme Bells chegou em casa e daí se deparou com as mensagens que tinha nessa literatura, né? E não foi por acaso, né? A gente sabe que Deus move tudo, faz tudo acontecer, né? O Então Espírito Santo, ele foi no ele mercado, trabalha de todas as maneiras para que alguém possa conhecer a verdade, né? ele foi no mercado, E irmão Ademar, e no mercado as pessoas envolviam uhum, os produtos do mercado em literatura adventista, porque para eles não tinha utilidade aquilo, sim, e eles envolviam. O Guilherme Bells leva esse material para casa e começa a ler aquelas partes da mensagem adventista, encontra o sábado ali. sábado e volta de Jesus, né? Foram as mensagens que tinha ali. E quando meu bisavô, né? Eu não cheguei a conhecer meu bisavô, né? E ele soube dessa história, né? Ele assim se achava que ele era tinha que cuidar de todos aqueles que vieram na mesma imigração para o Brasil, né? Então era sentado algum aqui, algum lá, era em Brusque, que tinha uma vilazinha em Lajeado Baixo, outra em Gaspar Alto, foram se assentando essas famílias, Benito Novo, Blumenau, Joinville, todas essas cidades alemãs, que hoje são cidades alemãs, daquela época em diante eles foram colonizadas por esses alemãos. E também de italianos, os alemãos eram todos praticamente luteranos, os italianos eram todos católicos. Em Lajeado, por exemplo, tem a igreja católica e os moradores em volta, e a igreja adventista e os moradores em volta. Hoje já está um pouco misturado, mas era assim... Bem separado. Em volta da igreja moravam os moradores dessa religião, né? O seu bisavô ficou preocupado com Guilherme Bells e foi lá conferir que negócio é esse de Conferir. mudança. A loucura que estava acontecendo lá na cabeça do colega dele. Chegou lá, num sábado, ele estava todo arrumadinho, né? Ele disse, o que é isso? Você está indo para um casamento? E então, Guilherme Bells falou, e hoje é sábado, ele vai estar adorando a Deus no sábado agora, e tal. Ele disse, pois é, por isso que eu vim aqui, porque eu quero saber dessa história, que não está bem contada, né? E aconteceu toda aquela conversa, ele mostrou, fez tipo um estudo já com o meu bisavô, né? E na hora ele se rendeu a verdade, né? Aquela loucura do colega dele, e disse ele, meu avô disse sim, que ele falou depois para a família quando voltou, né? E voltou louco também. Irmãos, a gente está falando aqui da origem do adventismo no Brasil, queridos. Você é adventista, irmã José Pires, por causa disso. Odilon, a gente entrega livro do Grande Conflito hoje porque aconteceu isso ali com a família dele. Olha que coisa extraordinária, né, irmã? Né, irmão? Você que está adorando com a gente. Irmã, não é lindo isso, né? A gente ainda ter a opção e a alegria de receber essas informações. Eu sempre preguei sobre isso, fiz palestras, mas é a primeira vez que eu vejo, ouço de gente da família contando a história de como o adventismo chegou no Brasil. E é para a gente uma honra isso, viu, irmã Solange? É uma alegria ter vocês aqui. Muito legal. Esse, eu não sei se confere, porque isso é dado de internet, nem sempre o dado da internet é fiel ao processo, mas esta aqui me parece ser, eu vou mostrar já para vocês,
aqui onde Guilherme Bels e a irmã Joana Bels estão sepultados. Eu vou mostrar para vocês aqui, queridos, ó. Aqui são os 2 primeiros adventistas no Brasil. Que coisa poderosa isso, né? Olha como chegou, né? Tá aí, ó, pioneiros. Guilherme Bels, Sim. 1835, e Joana Bels, 1841. Exato. Uhum. Aqui Gaspar descansam, Alto. em Muitos Gaspar Alto, aqui, pioneiros lá. né? Aqui descansam aguardando a segunda vinda de Cristo. Exatamente. Que Fui coisa mais... muitas vezes lá visitar esse lugar. Aqui é o sepulcro deles. Estão descansando juntinhos, aguardando a vinda de Jesus. Irmã Esmeralda, o adventismo chegou no Brasil, foi assim, por isso a senhora é adventista hoje, viu? Que coisa linda. Eu vou mostrar umas fotos aqui, irmão, e daqui a pouco eu quero falar com o senhor e com a irmã Solange sobre Clube de Desbravadores, que aí eu convoquei uma galera do desbravador para ouvir isso. Vai ser muito legal isso aí. Deixa eu mostrar umas fotos que o senhor mandou para mim. Eu queria que o senhor fosse narrando para mim o que significam essas fotos, quem são essas pessoas, tá bom? O senhor vai vendo aparecer na tela do seu celular ou computador que o senhor está aí. Bom, vamos lá. Eu vou aumentar aqui. Quem é essa senhora aí que eu estou mostrando? Essa é a Mari Firme Faulkner, né? Ela veio... Bisavó. Bisavó minha, que veio da Alemanha já como professora formada, né? Então, ela dava aula em casa, né, para toda a comunidade lá, né? E essa lindinha aí, Essa quem é é? a Cristina, minha avó, Que Cristina contava as Olhem histórias. Faulkner. Ela era muito famosa, assim, ela contava histórias em capítulos no MV, né? Declamava Na poesias. Liga MV, que chamava, né? Então, E esse era a parte pessoal, mais esperada do MV, sempre era a história esse da pessoal aqui, Cristina, irmão depois que Ademar, ela faleceu, foi substituída por um filho mais velho dela, o tio Alfredo, né, que também era muito historiador, né? esse pessoal que eu estou mostrando aqui, irmão Ademar, todos são adventistas também dessa leva, dos primeiros adventistas no Brasil. Sim, sim. Esse bonitão aqui, quem é? Esse é o Oswaldo Ludovico Faulkner, meu avô, né? Então, eles já aceitaram no mesmo momento que o bisavô chegou e mostrou a verdade ali constatada, né? E naquela época o pai dizia e acontecia, ninguém recusava, né? O seu bisavô foi Ele até Guilherme era o Bels, filho Guilherme do Bels, primeiro, né? quando o seu bisavô volta, o seu avô recebe do seu bisavô a Sim, informação sobre a fé e já é, leva o seu avô para a experiência do adventismo, porque sim, nessa época o pai mandava na família, né? Exato. Diferente de hoje, que a gente não está tendo muita autoridade aí na família, infelizmente. Verdade. Esse moço aqui, quem é? esse é o bisavô Roberto. Roberto Faulkner, né? E Esse foi o que veio... conversou com Guilherme Ele, Bels. ele já veio, assim, pequeno da Alemanha, com o pai, que era o Augusto Faulkner, né? Certo. Aqui, que foto é essa aqui com o pessoal junto aqui? Família. Assim, Do bisavô e da bisavó. são os familiares que vieram da Alemanha, né? Esse aqui que você está vendo é o É, bisavô que teve é, a conversa com o Guilherme Bels, aqui a sim, bisavó e a família toda. Exato. sim. E aqui é a Essa origem. casa, Ah, hoje eu conheci do jeito que ela está lá, toda assim. Hoje ela tem aquela parte central só. E um primo meu, que é pastor jubilado já, né, o Roberto Faulkner, assim como ela está ali, ó. Ele restaurou ela, né, mas deixou tudo original, essa parte da estrutura assim, com tijolos, né? Isso Tem não mais de mudou nada. 140 anos essa casa.
Isso aqui é a casa dos primeiros adventistas no Brasil, gente. Sim, ela serviu como a primeira igreja, a primeira escola, a primeira igreja. Ó, você, irmão, que está ouvindo aí, ó. Isso aqui é lindo demais, ó. Aqui é a Eu primeira vivia lá escola, nesse entorno, né? primeira igreja. O irmão Ademar vivia nesse entorno criança aí, ó. Aqui foi a primeira É, escola, a primeira igreja. Não tinha adventista em canto nenhum nesse Brasil. E a história da igreja estava começando aqui, né? é. Isso aqui, que dados são esses aqui, irmão? É um documento, né? Sim, Esse são documento, documentos. Isso é um documento que o primo do meu esposo, o pastor, né, José Roberto Fuchner, ele postou lá no Facebook dele, e a gente deu uma olhadinha e achamos interessante. Ali fala do Augusto, que é o pai do Roberto Fuchner, né? Que é pai de A data de Oswaldo. nascimento dele, em março de 1824, e aí de onde veio. É uma informação, assim. Depois é o ano de nascimento do filho. E os Roberto irmãos, Fuchner. os filhos dele, que são irmãos do Oswaldo Ludovico, meu avô, né? Os tios da minha mãe. É. vamos ver mais um pouquinho de foto, que isso aqui é o Ah, registro da igreja, então quero que os irmãos conheçam. Agora, que é isso aqui? Ai, é. Não era no começo, assim, aqui já a minha filha minha mais velha. esposa, minha filha mais velha está lá no colo dela, né? Aqui, E né, irmã? É. é, a, A senhora a aqui gente, com o Antes da filhinho. chapinha. porque no Antes da começo, chapinha, né, irmã? Antes da chapinha. no Esse aqui é o começo senhor, irmão? Esse Esse aqui é o é o senhor? primo. Não, ele está ao meu lado. é, Aqui, né? Ele, Aqui é o é. senhor. E a nossa filha mais velha, a Emily. Essa foto A- aí tem foi 30 e em poucos anos. 84 É isso. 84. Em 84. Deixa eu mostrar uma outra aqui, que aqui, daqui a pouco eu volto para essa foto, eu quero Essa mostrar. é, essa é a minha família. Uhum. Tá, aqui, Aqui aqui nós não, estamos. aqui. Eu quero a foto que o senhor me mandou do outro desbravador. Tem uma outra foto de desbravador que o senhor Tem, mandou. tem. Eu vou achar aqui. Enquanto isso, descreva essa foto aqui para gente. O que é essa igrejinha linda aqui, irmão? E esse povo bonito aí? É um lugar que teve muitas festividades, já sempre é feito comemorações ali, né? Essa já é, não sei que versão de igreja reformada já, né? Mas nesse exato A lugar primeira igreja do foi a Brasil. primeira igreja Gaspar. adventista do Brasil, né? E sempre tem Festejo. algum soalho, Uhum. algum madeiramento ainda Preservado. daquela época, né? O Preservado ainda, púlpito. o púlpito, Uhum. Então, assim, essa é a primeira igreja adventista no Brasil. Exatamente, em Gaspar Porque, na Alto. do verdade, lado ali foi a primeira escola também, né? aqui, né? Era Aqui. colégio, né? O, o senhor, é, essas igrejas, primeiro, todas foram feitas em madeira, Sim, e que É, depois elas foram para a alvenaria. Eu tenho sim. algumas fotos da, A da primeira terceira igreja no construção Brasil. em Lajeado Baixo foi de alvenaria. A terceira, as duas primeiras todas de madeira. É, exato. era um branquinho, assim, madeira toda. O Me senhor, lembro. o senhor fez parte de, se não o primeiro, que tem uma discussão de um clube de São Paulo, essa coisa toda, né? Mas é Sim, um dos primeiros clubes de desbravadores do Brasil. O senhor é. chegou a costurar algum uniforme para... Sim, o primeiro uniforme que a gente entende no Brasil, eu já tinha 9 anos e ele foi inaugurado em 20 de abril de 60. Na época não tinha investidura, porque não era lenço ainda, era com gravata, né? Era uma E gravata. gravata tinha marrom e preta para os líderes e para os desbravadores, né?
E o senhor chegou a costurar. Sim. Em 58, o pastor Fairab chegou no Brasil, né? Ficou 2 meses no IAE, né? Para aprender a língua, né? Ele chegou em Santa Catarina e a gente... a pregação do Henry Fairab é muito, muito empolgante, muito emocionante. Ou a gente tinha que dar risada ou chorar de emoção, né? Mas tudo era muito engraçado, às vezes as coisas que ele falava que não combinava, assim, então a Ele gente tinha um tinha que explicar sotaque, para né? ele. Um sotaque misturado. Um amigo meu Sim. disse que ouviu ele pregando uma vez, ele disse assim, se eu for para o céu e ficar tocando harpa, vestido de branco em uma nuvem, eu não querer ir para o céu. Ele tinha um sotaque, né? Mas falando em Fairab, deixa o pessoal que não conhece, deixa eu apresentar o pastor Fairab para vocês, e o irmão vai dizer para a gente qual a importância do pastor Fairab para o adventismo no Brasil. Ele aqui está cantando num quarteto. Ó. Sim. Tens vida em olhar para a cruz de amor. Pastor Fairab é esse aqui, ó, já descansou Sim. no Senhor, esse homem de Deus aí, que vai chegar em 58 no Brasil e vai criar no Brasil. Ele estabelece tanto os clubes de desbravadores como também o Arautos do Rei, a primeira formação. Ó. Jesus, olhai para mim, ouro e bens perdem seu valor, na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida, sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos, salvação, num olhar a cruz de amor. Nós devemos o adventismo, irmãos, a fé Sim. hoje a essas pessoas que deram a vida pela causa de Deus aqui no Brasil, queridos. Quem foi Henry Fairab, irmão? Olha, ele chegou em Florianópolis em outubro de 58, né? E ele, contando para mim, né, que era a segunda igreja que ele estava visitando em Santa Catarina, quando chegou lá em Lajeado Baixo, e o meu tio, Otó, ele era o instrutor das classes progressivas e preliminares, né? E acontecia assim, como se fosse um clube organizado, já tudo, cada classe sentava no lugar, como se fosse na escola sabatina, mas 2:30 da tarde, porque 4 horas era o MV, né? Então, antes do MV, e o meu tio foi lá anunciar esse programa e na saída o Henry Fairab queria saber. Eu era muito, já fiquei muito, gostei demais dele, assim, muito carismático ele, e ele olhava para mim e eu para ele já veio perguntar, tem Pathfinders aqui? Ele nem sabia ainda o nome em português, que ele foi depois pesquisar, né? No dicionário. E daí eu chamei o tio Haroldo, não era o tio Otó, que era o que cuidava das classes, mas o tio Haroldo era ancião da igreja, eu chamei ele aí ele perguntou para ele, e aí ele disse, mas nós temos um clube, então, de desbravadores, de Pathfinders, aí só falta nós ter o nome correto. Ele já participou de tarde da programação e convocou nós para fazer o que nós não fazia ainda, que era aos domingos, né? E já ensinou a fazer, seguir uma trilha, e lá ele escondeu alguém
no mata, né, que simulou ter machucado, ensinou a fazer uma padiola, que é a maca, né, com duas varas e cipós, né, cruzado assim, daí, e foi enquanto isso, que ele estava esperando ele anunciar que alguém chegou e disse que tinha alguém machucado para usar a maca, né? E daí a gente estava fazendo uma camuflagem para a época da perseguição. E tinha, ele vestiu duas pessoas igual soldados, chegaram lá e estavam procurando os adventistas lá e não acharam entrada, porque a gente fechou tudo muito bem, até a porta, assim, foi feito com folhas e coisa. Foi muito bacana isso. E ele e o pastor Farab ensinando isso tudo para vocês. Sim. Então, isso tudo, nem Santa Catarina sabe essa história de por que foi enlajeado, porque todo mundo questiona por que seria enlajeado lá no interior, teria que ser Florianópolis, então, né? Mas calhou assim tudo certinho para isso acontecer. Além disso, eu estava perto do centenário de Brusque e as autoridades estavam assim programando tudo isso muito bem, e a igreja adventista aproveitou essa deixa, né, porque na Flâmula tinha assim Brusque, centro, aliás, berço da fiação catarinense, né, que tinha muitas indústrias de tecidos lá, né, e de fiação, né. Então, tinha uma coisa que superava isso, Brusque, berço da Igreja Adventista no Brasil. Então, isso ia na Flâmula lá, e o pastor Henry Farm foi encarregado da associação para fazer esse alinhavo todo junto com as autoridades, e aquele carisma que ele tinha, toda a programação que eles tinham até de assim, estudar sobre o assunto, o pastor Farm tinha que cantar e eles choravam, né, essas autoridades de Brusque. E ele tocava serrote, coisa mais linda, mais bonita do que violino. E ensinou muita gente em Santa Catarina a tocar serrote. Naquela época deu uma invasão de gente tocando serrote lá. Hoje, serrote, irmão, eu estou pensando aqui, serrote é aquele negócio que a gente serra madeira. Como é que é esse serrote aí? Ele botava o cabo dele, onde segura, entre a perna, né? E aí tinha um negócio de madeira que encaixava dentro da ponta, e lá ele mexia, virava, e com aquele bastão de violino, né? Aliás, como é? Então era um serrote mesmo. Então aquilo vibrava assim. É lindo demais, dava emoção aquilo. Então, ele pegava o serrote, mexia no serrote e buscava as notas com aquele da fio lâmina do serrote. do violino, né? Rapaz, isso é história adventista 100%, Marcelo. Depurada aqui, benção pura mesmo, é da fonte pura, irmão, não tem adição aqui, o texto é fonte primária, viu? Ele trouxe uma vitrolinha desse tamanho, assim, ó, desse tamanhozinho, de plástico, só a agulha que era a agulha original de uma vitrola, de diamante, né? E então tinha discos que foi gravado pelo pastor Paulo Sarli, né, sobre a criação do mundo, coisa e tal. E aí a gente virava ele com o dedo, assim, ó. Com o dedo. E ouvindo, rodando no dedo. Se a gente virasse devagar, ele falava grave, né?
virasse rápido, falava fininho. Se errasse a rápido. rotação, ficava assim. Se acelerar, Sim, era isso. então o cara tinha E que a ter a gente- rodadinha certinha para ficar no tempo certo da voz, né, irmão? Sim. Ô, você está reclamando do que da vida, amigo? Seu celular, Ele, você clica lá, a música tá pronta, varão. Ô, Claudinha, era assim, ó, presta atenção, Claudinha, ó. Entendi. Com o dedo. Era assim, ó, o Brasil, porque Deus criou o mundo. Olha, irmão, tá tudo pronto hoje. e ele deu uma coleção de disquinho com aquele aparelho para cada unidade, para nós fazer. Cada mês a gente tinha que prestar um relatório de uma atividade missionária, uma atividade social, uma atividade filantrópica. Como é que foi o nome do... E a gente tinha que dar o relatório no Clube de Desbravadores, e o melhor relatório ia ser lido, o secretário ia ler, da equipe ia ler no MV. Então, era um... Como é que foi o nome como é que foi o nome do primeiro Clube de Desbravadores aí? Vigilantes, foi uma sugestão do meu tio Otó, que continuou sendo agora, com mais responsabilidade ainda, o instrutor de classes progressiva. Clube de Desbravadores, como é que era o nome? Vigilantes. Vigilantes. Esse aqui não era o Vigilantes, mas é o mesmo, é aquele mesmo que eu mostrei para eles aqui, né, irmão? Sim, esse é o Clube Vigilantes. Esse é o Clube Vigilantes. É. Que coisa, não, rapaz? Um dos primeiros clubes de desbravadores do Brasil. A gente conta a nossa história, né? Mas sem querer Competir com ninguém, né, irmão? discutir essa parte, que isso aí é com Deus, né? Eu sei que isso aconteceu em 58, com toda certeza. E eles não deixam falar que é 58. Uhum. Olha que legal. Irmãos, olha o uniforme, que coisa linda, né? Paz do céu. E quantos clubes no Brasil existem, né? Quantos clubes. O senhor está aqui, é a senhora, né, irmã? Sim, sim. Dá para saber porque a chapinha não estava feita? Não estava. Meu E o esposo senhor é esse primo, aqui, né, irmão? Não, esse é primo, ele está Primo, do cadê o outro senhor? lado. O senhor está onde não. aqui? Aí, não, antes. Um Aqui. pouquinho antes. Aí, uhum. Esse que nós esse estávamos como se fosse assim, abraçando o pastor José Roberto Fulkner e a esposa. Então, um de cada lado. Uhum. Aqui é o pastor Fulkner e a esposa. Isso. Ele era o diretor nessa Nessa oportunidade. época. Que beleza, hein? Irmão, isso aqui é a história do Adventismo no Brasil. Que coisa mais lindinha. Essa foto aqui, irmão, quem é? Essa aí é a minha família. Esse aqui, O Lorival... Esse no centro é o senhor? Esse é o Lorival, que quando, em 62, o pastor Fara foi convocado pela Voz da Profecia para montar o Arautos do Rei, ele queria levar o meu irmão Lorival para o Arautos, né? Mas porque ele cantava junto com o pastor Fara, meu pai e um tio, sempre quando ele estava perto de Lajeado para pregar no sábado, ele, sexta-noite, ia lá, ensaiava com eles e levava o quarteto para cantar. Quando ele estava perto de Florianópolis, ele tinha outro quarteto em Florianópolis também, na associação. E daí surge o Arautos do Rei, que o pastor Aí surgiu o Arautos do Rei, com quem ele em 2 meses que ele estava em 58, lá, aprendendo a fala de português, ele já tinha montado um quarteto lá com exatamente o pastor Luiz Mota, né? Já era daí pastor, quando ele foi para a Voz da Profecia. Eles eram estudantes na época, Luiz Mota, Joel Sarli e Samuel Campos. Essa aqui é uma foto de vocês com o pastor Fairabe, né? Sim. Exato. Esse no centro aqui é o pastor Fairabe. Tem meus sobrinhos, o meu irmão mais velho, a esposa, que é o Vilmar, o irmão mais novo, e
Minha esposa está lá, Grávida. grávida. Segunda filha. Gravidinha. Aquela Mu- foto que o pastor mostrou antes, É, Zábio, é aquele menino, essa aí essa é. aqui. Não, Essa. essa. É o menino que está à direita da mãe, em Direita pé. mãe. Eu tinha Esse. 8 anos na época. Foi quando começou os desbravadores. O senhor é esse aqui. Sim. É. Oi, um menininho ainda, gente. É. E essa Hoje ficou foto aqui, bonito. Essa foto é muito interessante. Aqui está atrás, em pé, é minha irmã, a Sandra. O marido dela é o Newton Fuchner, que é primo irmão do meu esposo, E filho do primeiro diretor de diretor do Desbravadores. Essas crianças são filhos da minha irmã, que são gêmeos, né? Isso. O senhor e a senhora é o vô Carlos e a vó Alvina, que tem uma parte muito importante aí em receber a mensagem, né? Eles ouviam os hinos que eram Lá da cantados roça, lá da do roça. morro, e lá embaixo era a igreja. E um dia ele estava assim tão impressionado com aqueles hinos que ele disse para a esposa, né? Vamos lá, eu não estou aguentando Meu mais. coração não aguenta mais, eu estou com saudade. Eles eram os Santo, hinos né? luteranos que ele ouvia, né? É. Na nossa igreja. E aí a avó Alvina disse, eu já estava há muito tempo querendo dizer para você, mas eu achei que você ia ficar brava se eu falasse isso, né? Aí já foram lá e foram bem aceitos e já Muito não bom. tinha conversa, já era Irmãos, adventista. irmão Ademar e irmã Solange, isso aqui me deixa encantado na sala. A gente está revivendo essa história para crianças. Aí, ó, Lindo. lá na Rosimeira. Ai, que meninas Vidra- desbravadoras, hein? Essas lindinhas aí, ó, vidradas, Que lindo. conhecendo a história do Se não são Adventismo. desbravadoras, vão ter que ser, tem que Se procurar não grupo. são desbravadoras, vão ter que ser, É. né? Claro. Deixa Essa eu falar, idade não pode passar ileso. deixa eu falar com elas aqui. Acho que vale muito a pena a gente valorizar isso aqui. Isso para mim é discipulado. Pode abrir o áudio aí, filhinha. Oi, pastor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui, vidradinha, estudando praticamente conosco sobre a Igreja Adventista, que é a sua igreja, filha. É assim que essa igreja surgiu aqui no Brasil. Que idade vocês têm, lindinhas? Eu tenho 11, eu tenho 10. Então, tá na hora, já são desbravadoras? Não. Na nossa igreja não tem o clube. Ai, Tem Vocês outras, exigem que tenha. tem outras igrejas próximas, só que na nossa não tem. então a gente vai dar a sugestão para essas duas lindinhas irem para a igreja próxima, né, irmã Ademar? Isso. Isso. Nem que for lá só no domingo para os desbravadores. No sábado eu fico na tua e no domingo vocês vão lá onde tem um desbravador. Aham. Ó, como é Vocês que vão é o fazer nome? isso? Promete? Aham. Tá vendo? Já, Amém. o irmão Ademar já está fazendo apelo aqui, não é brincadeira. Claro. Não. Deixa eu perguntar, como é que é o nome de vocês? Meu nome é Mari Sofia. E o meu nome é Jéssica. Ó, a gente fica feliz demais porque vocês assistem a sala com frequência, eu vejo vocês com a mamãe, estão aprendendo sobre esta vida no Espírito, amizade profunda com Jesus, e hoje vocês estão ouvindo da fonte primária, de como o Adventismo chegou no Brasil e por que vocês são adventistas do sétimo dia. Não é legal isso? Muito legal. Isso é para fortalecer a fé de vocês, tá bom? Sim. Para Bom que dia. vocês continuem Bom sendo dia. duas meninas bem fiéis a Deus. Vai no domingo lá no Clube Perto, ó, o irmão Ademar, que foi um dos primeiros desbravadores no Brasil, mandou vir aqui que eu quero ser desbravador. Isso. E ele continua até hoje, nunca interrompeu. Nunca parei. São 65 Pois é. 65. anos Uhum. como desbravador, E depois 58 na liderança. Eita, menino! Eu A tenho estrela de 52. É de 58. É.
Os lindinhos, eu amo vocês, viu? Continuam firme aqui na Tá bom. sala, tá, meu anjo? Nós também amamos você, também amamos muito a sala. Amém. Fica com Deus. Depois eu quero conversar com vocês para contar o testemunho de vocês, de como tem sido a sala para vocês duas. Tá bom? Tá certo. Um abraço, fica com Deus. Abraço. Ô, irmão, eu geralmente faço o seguinte: quando pessoas como o senhor e a senhora aparecem por aqui, eu peço a permissão para pedir bênção. Então, bênção, irmão Ademar. Ah, sim. Uhum. Me abençoa, servo de Deus. Deus Diga, abençoe. Deus te abençoe, meu Deus filho. abençoe. Deus abençoe Bênção, essas irmã famílias, Solange. todos os observadores e Todas as todas famílias. as famílias, quarteteiros. E o pastor Faira Inspirou, me né? inspirou assim, eu tinha 11 anos de idade, ele me ensinou a montar um quarteto com todos de 11 anos. E com 15 anos eu participei do quarteto com meu pai, meu irmão, o quarteto oficial da igreja, né, e meu primo. E foi muito, cantamos muitos. Essa formação foi 18 anos, assim, sem parar, O senhor, né? quando fala do pastor Fairaben, o senhor fala com muito carinho, né, irmão Ademar? Pastor, ele me tinha como filho dele. Ele não tinha filhos. Em Florianópolis, ele adotou um menino. Ele tinha pego um menino de rua, assim, para Para ajudar, para mudar a adotar. vida dele, mas foi muito difícil. Ele não conseguiu. Ele foi desbravador também. Em 61 foi o primeiro congresso de desbravadores no Brasil, né? Em Santa Catarina, que já tinha 10 clubes uniformizados e 2 não. E ele fez um concurso de nós e coisa, e eu era muito bom nisso. E ele disse, mas eu tenho filho que você vai perder para ele. Só que eu ganhei dele lá no dia, né? Ele disse, agora você é meu filho. Ele disse, porque você é melhor do que meu filho. Ele falou assim. E O dos senhor tem acampamentos, em 59 já tinha um acampamento fixo em Santa Catarina, que foi o primeiro da América Latina. Só nos Estados Unidos tinha acampamento construído assim, né? Onde ele fez em Itapema, na praia de Itapema, perto de Camboriú, né? E então, era para jovens aquilo lá. Eu tinha 11 anos, o pastor Fire me disse para o meu pai assim, ó, seu filho já trabalha, já ganha dinheiro, ele não precisa da tua ajuda para ir no acampamento. Eu vou cuidar dele. E meu pai me deixou ir com meu irmão no acampamento. Eu estava, assim, lembrando, foram 19 acampamentos que eu fui sem parar, sem faltar um, desde os 11 anos de idade. O senhor tem 58 anos ininterruptos de líder desbravador. Não, Exato. 60 De líder. como líder, depois dos 15 anos, que é a estrela de serviço. Sabe, pastor, uma coisa Oi, irmã. interessante é que a música né, trazida pelo pastor Fairaben provocou assim uma mudança muito grande no local, Lajeado Baixo. Até hoje a música é muito forte, É uma muito música forte na forte igreja. em Santa Catarina. E isso mantém aquela igreja viva, sabe? Uma igreja linda, enorme, podem visitar. Meu esposo cantou no quarteto, vou dizer, a vida inteira. Às vezes eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu marido era trabalho, quarteto, desbravadores. Aí eu pensava, cadê meu marido, né? Eu cuidava dos esportes, cuidava da social, jovens, eu era diretor de jovens também, tudo essas coisas. E não era fácil, né? É como se meu marido fosse um pastor muito ativo, e eu era professora da escola, diretora da escola na época, e o que me ajudou bastante, embora tenha um período de revolta às vezes, né? Mas o que me ajudou a me manter firme nos caminhos do Senhor, porque quando eu fiz o magistério, era moça, muito cedo na minha vida, né? Fiz lá no NASP, Campus 1. A gente faz um voto no dia da formatura. E o voto era fazer tudo para Deus, né? Aceitar os chamados. Eu me chamados. sentia como uma obreira na causa de Deus, na escola,
na igreja, no clube, com meu marido. A nossa vida com as nossas filhas foi assim, não, ele não é pastor, mas foi como se nós estivéssemos até hoje, 100% na obra. Temos 2 filhas casadas, uma com o pastor Petro, que está em Partido Alferes, em 15 anos já. A outra, o marido forma esse ano, a Juliana, e teologia. A outra filha, que é a Emily, né, que está lá fora. E a mais nova, também, todas nos caminhos de Deus. Canta em Todas vários grupos amam lá a no música, NASP, né? amam a música, amam desbravadores. Então, eu vou dizer, e para mim não há nada mais compensador do que ter nossas filhas nos caminhos de Deus e sendo influenciadoras por onde elas passam, né? Elas são meninas maravilhosas, cristãs, e estão criando os filhos no mesmo caminho. Eles são todos apaixonados pela igreja. Eu até me emociono de falar, porque a gente ouve tantos pais, né, tristes pelos filhos, pedindo oração para que volte. E a gente não pode se orgulhar, assim, e seja pecado, mas assim, não vou dizer orgulho. Satisfação, né, irmã? Satisfação. Satisfação em saber que o Espírito Santo de Deus trabalha no coração delas, trabalha no nosso, para que a gente permaneça fiel. Hoje está muito difícil trabalhar, né, Clube de Desbravadores, as influências do mundo são muito grandes, os meninos e as meninas têm outro foco. Nós estamos passando um grande desafio aqui onde nós estamos, mas a gente não desanima, a gente continua firme, né, querido? Eu vou minha esposa dizer uma coisa para vocês. Diretora irmão. dos Aventureiros e me ajuda no Desbravador. Eu sou diretor do Desbravador e ajudo ela nos aventureiros também, né? A gente trabalha junto. Irmão, fala aqui para mim, você que está adorando com a gente. Não é lindo isso, pastor Delmar? Muito. É lindo, pastor, porque a dedicação, vou homenagear o senhor agora, ó a homenagem para o senhor aí, ó esse cara com Parabéns! aí, ó. Esse lenço é Tá vendo aí? muito valioso. Ô, Lília, muito lá de Luiz, você está na Exatamente. tela, jovenzinho. Você está aparecendo aí na tela, no telefone da Lília, em São Luís. Parabéns pelo lenço, viu? Por ser desbravador, jovenzinho. Deus te abençoe. O irmão Ademar fica muito feliz em poder ver você aqui com esse lenço bonito, viu? Lindo. Coisa boa, né, irmãos? Coisa muito boa isso, de Deus. É isso aí. Bom dia, viu, lindão? Que maravilha. Deixa eu falar com ele aqui. Eu vou pedir para ele abrir o áudio para a gente ouvir esse desbravador. Só um pouquinho. Fica aí, não sai daí, não mexe essa tela que tem os irmãos que têm labirintite e eles vão ficando... O áudio dele não está ligado, não vai dar para eu falar com ele. Mas a gente agradece a presença dele. Não está conectado o áudio ao Zoom, mas não tem importância. Obrigado, viu, queridão? Grande abraço. Sabe uma coisa que me satisfaz muito? Mostrar a Miriam aqui com... Olha lá, a Miriam. A Miriam é desbravadora, ó, irmão. Aí, ó. Esse cap, eu fiz milhares desse cap ainda. O MB, ó. Aí, ó, cap Tenho do muito MB. desse aí que não dá mais para usar e ele é como relíquia ainda, né? Que lindo. Eu fabricava esses cap para todos os clubes, tinha gente que fazia até uniforme, mas não sabiam fazer o cap. Eu fiz isso assim de grande escala, né? Detalhe. O triângulo que está ali no cap, triângulo, todos os emblemas... Era um ninapa ainda no começo. Mas nós tínhamos muita dificuldade em comprar, né? Porque não encontrava... não tinha material à à disposição. Aí, nós dois fabricávamos. A gente fazia na zigue-zague, bordava tudo. Bordava tudo todinho, ali, desbravadores. Os emblemas. Mas hoje eu penso, não, a gente não era muito bom. Era doido. Eu ainda tenho alguns desses que eu fabriquei. Não é possível. Não, eu acho que a gente tudo doido. eu fazia. Irmão, sabe o que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que está no meu coração. Acredito que a Sala 57 tem um papel importante na igreja
Ó, outra desbravadora aqui, ó. Abre mesmo que eu quero homenagear a irmã Ademar e a irmã Solange com vocês de Ai, lenço, ó. que prazer. Ó, de gente de lenço Nossa, aí. Quem tem lenço, coloca aí para a prazer. gente homenagear o irmão Parabéns. Ademar, nosso, um dos Isso. primeiros desbravadores no Brasil. É um lenço de líder. Para de chorar, irmão Pastor Jairo Souza. O senhor para de chorar, Pastor Jairo. Pastor Jairo está ali, limpando os olhos, não sei se é de sono ou de choro, mas é lindo ver, né, queridos? Ó, o pastor Delmar Fonseca homenageando o senhor, um dos primeiros desbravadores no Brasil, com o lenço dele lá, ó. Pastor, parabéns. Firme e forte, né? Isso é Todo lindo. mundo que tem lenço devia pegar agora e colocar. Eu também acho. Quem tem lenço aí, pega o lenço, pega o lenço. Eu não vou sair porque senão a reunião fica sem direção, mas meu lenço está ali. Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa que a Sala 57, acredito ter... Isso é uma crença minha, se você discordar, não tem importância, mas eu acredito que a sala vem para iniciar uma fase, junto a outros movimentos que não são vistos, com tanta frequência como a sala é, mas iniciar uma fase em que a igreja deverá, pela graça de Deus, se inclinar mais à direção do Espírito Santo. Uma fase da compreensão dele como pessoa, como esse agente que trabalha ao redor de nós e dentro de nós, alguém com quem eu posso ter um relacionamento pessoal, como tenho com Deus, com Jesus Cristo, alguém com quem eu posso conversar, pedir conselhos, uma nova fase de vidas transformadas, porque estão entendendo esse ministério do Espírito Santo. E irmão, Ademar e irmã Solange, é uma honra ter pessoas como vocês que fazem parte do início da história da igreja no Brasil, e nós agora, na internet, nas igrejas, vivendo uma fase em que a perspectiva do Espírito Santo volta e deverá, pelo nome de Cristo, ter o papel que ele nunca deveria ter deixado de ter, que é o condutor da igreja nessa fase em que ele é o líder da dispensação. Então, é uma linha de continuidade muito importante, acredito ter aqui, nesse momento. Algumas pessoas, pastor, dizem para a gente, vocês já estão com uma idade avançada. Nós dois temos 11 anos de diferença, né? E eu acho isso muito bom, porque eu estou aqui, né? Mas ele é mais forte que eu, mais saudável que eu. Eu já estou 3 semanas aqui com uma rouquidão e eu não tenho dificuldade, assim, eu não tenho problemas de gripe ou de saúde, a gente tem muita saúde. Mas, de repente, veio alguma coisa que não quer sair, até peço oração para a sala. Eu preciso melhorar, eu sou diretora da música da igreja e eu preciso da minha voz, né? Mas temos uma equipe boa que trabalha ali. Então, o que eu vou dizer? As pessoas dizem para a gente, vocês estão com uma idade avançada, por que vocês não largam, não descansam? Vão passear, vão visitar os filhos de vocês. Algumas pessoas que nem participam, são pessoas que ficam olhando, nossa, vocês trabalham demais. A gente acampa, eu cozinho para todos, uma boquinha assim, se for preciso, no meio do mato, sabe? Eu cozinhei, assim, mais de 30 anos para desbravadores, né? Muito mais. Então, jovens também, e as pessoas falam isso para a gente. Eu falei um dia para meu marido, então, querido, o que você acha? Vamos parar? Ele falou, nunca, só quando eu morrer. Eu falei, tá, querido, então vai ser para sempre, porque Jesus vai voltar e a gente vai estar ali. Amém. Eita, glória a Deus, irmãs, é isso mesmo. Diga para essas pessoas que que dizem que vocês são idosos, velhos, e por que não param, estas pessoas é que são velhas. Sim, É verdade. sim. Elas já estão paradas, diga para elas. Gente nova que já estão entregando os pontos. Porque o senhor e a senhora estão em movimento e não devem parar mesmo. Não. Verdade, é o símbolo do programa aí, da Em sala. movimento. Deus renova as nossas forças a cada dia, a cada manhã. Verdade. Pastor, Glória os milagres que o Espírito Santo faz nessa obra dos desbravadores é incrível, incrível. A gente vê em todos os clubes. Eu estou escrevendo agora, já que eu fiz história, Deus me mostrou por quê. Porque eu prometi para o pastor Faira, eu tive 2 dias, quinta tarde e sexta tarde, aliás, sexta o dia todo, com o pastor Faira na última semana de oração que ele fez no IAE,
no NASP Campus 1, eu estava na época no Pioneiros do Capão, né? E daí a gente foi relembrando a história e ele disse, olha, o meu livro, Nascidos para Pregar, até tem a foto antigo lá. Eu não sei né? se mandei. Não, acho que não Acho mandou. que não. Falta a minha maior obra aqui no Brasil, que foi o Desbravadores, e você tem que Contar. escrever esse livro e fazer dessa história o primeiro capítulo teu. Ele trabalha muito, então tem que pegar no pé dele, sabe? O livro. Irmã, Muita gente está esperando. Aí eu vou ter que entrar no time, porque essas ênfases da sala que a gente estuda aqui, Vida no Espírito, Sim. Amor Incondicional, Comunhão e Missão, Uhum. eu já tenho o título do livro, vai chamar O Caminho, e eu quero escrever o livro sobre isso, né? Incluindo os testemunhos da sala 57, para Então somos nós dois. Quem é que diz que eu consigo escrever, irmã? Porque é uma Pois é. atividade atrás da outra, uma atividade atrás da outra, né? Eu Olha, disse, vou ficar um ano descansando depois que eu me formei com 70 anos, em 2020. Eu vou ficar irmão, um se ano formou parado, com agora já 70 são anos. 3 que eu não comecei ainda. Toma aí, irmão, você acha que tá tarde para começar? Se formou com 70 anos de história, irmã Esmeralda. É pouco ou você quer mais? Irmão, o Desbravador tem voto, tem lema. Acho que o senhor podia fazer isso aqui conosco agora, né? Antes disso, eu queria só falar assim, a minha igreja, Lajeado Baixo, eu amo essa igreja e eu quase não vou lá porque não tenho tempo para ir. Os compromissos nas igrejas que eu estou são tantos que não deixam a gente ir visitar a própria igreja, minha família toda está lá nessa igreja. E eu quero dizer para eles, eu amo como ninguém essa igreja de Lajeado Baixo e os Desbravadores Vigilantes. Mas Deus sempre tem alguma coisa em frente em cada lugar que a gente chegou. Parece que Deus mostrou que eu tinha que ter ido essa experiência. Quantos anos o senhor tem, irmão Ademar? 72. Estou fazendo E em a senhora, agosto de desculpe 73. perguntar a sua idade. 62, 62. Vocês são muito bonitos. Formam um casal muito bonito, viu? É que a gente trabalha com a molecada, já e a gente se renova um pouco, né? Isso é Nas lindo. caminhadas, já aconteceu muito de o Desbravador não conseguir mais carregar a mochila, eu vou agregando a mim e já levei até na canguta. É, verdade. Canguta é cangote. Cangote. Que delícia. Vamos para o voto, irmão? Voto, lema, Vamos. como é que é essa coisa aí? Faz para a gente, por favor. Posição para o voto. Posição para o voto. Posição para o voto. Todo mundo aí, posição para o voto, irmãos. Juntos. Juntos. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Amém. Achar a posição. Vamos falar a lei também? Ou é muito? A lei também. Então, a lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir onde Deus mandar. Que coisa linda, né, irmãos? É lindo isso, né? Isso é igreja, irmãos. Você deve valorizar essa igreja. Ela é de Deus e conduzida por Ele. Igreja do Senhor. Obrigado, viu? A gente ficaria aqui a manhã inteira conversando sobre isso, que é a nossa história, né? Sou adventista, muito obrigado, porque a família do senhor veio para cá e vocês pagaram o preço de serem fiéis e provocar o evangelho e levar o evangelho. E eu sou adventista hoje porque vocês pavimentaram a estrada por onde eu caminho hoje. E eu tenho muita gratidão por pessoas como vocês. Muito, muito mesmo. Deus seja louvado. Assim como os pastores que estão aqui, são pastores jubilados,
esses pastores, eles pavimentaram o caminho por onde eu sou pastor hoje, né? Então, eu sou muito grato aos pastores jubilados aqui que participam com a gente. O senhor, irmão Ademar, e a senhora, irmã Solange, só não fizeram teologia, não receberam a unção sacerdotal, mas são pastores e pastoras do reino de Deus. São obreiros ativos, sempre utilizaram a vida para a obra do Senhor nessa igreja, e até o dia que descansar, ou Jesus voltar para buscar a gente em vida, se for a nossa experiência. A senhora pode fazer uma oração, irmã, junto com o irmão Ademar, para a gente encerrar nosso momento, por favor? Sim. E começa, você continua então. É só você. Santo Deus e Pai, nós estamos imensamente agradecidos pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Pai querido, como é bom poder contar essa história que começou lá atrás, há tantos anos, onde o Espírito Santo, Senhor, trabalhou no coração da pessoa que enviou essa literatura para o Brasil, a pessoa que distribuiu, enrolando sabões. E o Espírito Santo acompanhou essa mensagem, trabalhando no coração, meu Deus, daqueles nossos antepassados. E hoje nós estamos aqui, através da literatura. Pai eterno, hoje os comportores fazem essa grande obra. Igrejas fazem essa grande obra. Os teus filhos distribuem livros, estão engajados aí em pregar o evangelho através de literatura. E nós sabemos, Senhor, como tem se feito a diferença na vida de muitas pessoas. E sabemos que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E o Senhor em breve voltará. Amém. Pai eterno, louvado seja o teu nome por esse privilégio. Pedimos uma bênção especial, meu Deus, pelo pastor Wagner, por toda a equipe que trabalha na sala 57, por todos os irmãos que ficam ali horas, meu Deus, ouvindo testemunhos, ouvindo mensagens, ouvindo o estudo da lição, cantando, participando. Que essa obra, meu Deus, possa ser uma obra de renovação na vida de cada um de nós. E que naquele dia, Senhor, estejamos preparados e possamos fazer a tua obra dia a dia, possamos nos entregar em tuas mãos, Senhor. E somos humanos, somos pecadores, somos falhos, fracos, mas sozinhos, com a sua ajuda, com as suas bênçãos, nós podemos fazer alguma coisa, se o Senhor estiver ao nosso lado. Amém. Por isso pedimos a unção do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que está aqui, de cada um que vai ouvir esse testemunho. E que nós possamos continuar sendo uma luz na vida das pessoas, por onde quer que formos. Amém. Pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Eu amo vocês, viu? Eu preciso de vocês para ser feliz. Nós amamos vocês. De Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? Amém, igualmente. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, pastor. A alegria é nossa, irmão, com certeza, viu? Um grande abraço. A sala surpreende a gente, né? Olha aí, um registro lá, né? Muitas boas notícias para dar, né, pastor? Não vamos ficar parados só nas más notícias, né? A própria palavra, como você diz aqui, né? Evangelho significa boas notícias, né, meu pastor? Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, viu, querido? Estamos juntos, pastor. Estamos sempre em movimento. Deus te abençoe sempre, que seu dia de preparação seja uma bênção. Logo depois aqui, sabe, vamos ter uma reuniãozinha para afinar aí algumas questões da sala. Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Estamos juntos, viu, Não pastor? sai não, antes de eu dizer, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Eu também te amo, meu pastor. Te amo e você mora no meu coração. E não paga aluguel e ai de quem cobrar, que eu já aprendi esse negócio. Até, mas estamos aqui, pastor. Amém. Obrigado. Eita, vamos direto para o nosso testemunho. Irmão Ademar está esperando ali. Deixa eu chamar esse casal bonito. Abre o áudio aí, por gentileza, irmão, por favor.